Olá, muito bem-vindo a todos aqui nos canais da Clínica Cuquier. Em função da pandemia pelo coronavírus, nós devemos gravar um vídeo aqui em especial em atendimento às questões que nos têm sido trazidas aqui pelas redes relacionadas à doença, né, a Covid-19 e aos pacientes com epilepsia. Então, para falar conosco, nós chamamos a doutora Cristine Cuquier, ela é médica neurologista e uma das diretoras da Clínica Cuquier. Bem-vinda, doutora. Olá, Érica, bem-vindo a todos. Muita saudade de todo mundo. Sim, gravamos à distância aqui, né, em função dessa nossa necessidade de isolamento. Doutora, vamos lá. Acho que a pergunta básica, né, a mais comum, que é o principal receio aí das pessoas que têm epilepsia e os parentes de pessoas que têm epilepsia, é em relação à doença ser ou não um fator de risco para o contágio da Covid-19. O que a gente tem, né, já bem formatado, e inclusive tem no site da Liga Internacional contra a Epilepsia, é justamente que a epilepsia como doença não é um fator de risco para a Covid. Assim como, por exemplo, o paciente que tem hipertensão, tem diabetes, obesidade, esse sim é um paciente que apresenta um risco maior. O paciente epiléptico, de uma forma geral, não tem um risco maior de contrair a doença, e nem um potencial maior de gravidade. Exceto algumas situações que a gente vai falar, é que assim, justamente naquele paciente que já tenha uma comorbidade associada além da epilepsia, ou que exista alguma alteração na imunidade desse paciente, seja um paciente muito grave, aí sim essa pessoa teria um risco maior. Mas de uma forma geral, a epilepsia não é um fator de risco para o desenvolvimento de um COVID mais grave. Certo. Até a minha próxima pergunta era uma questão também que chegou para nós, a respeito das complicações neurológicas, porque tem sido apontado que a doença, ela oferece alguns efeitos colaterais, né, neurológicos. E nesse sentido, os pacientes epiléticos, né, que têm epilepsia, já possuem, enfim, uma disfunção neurológica, se esse agravamento, essa consequência da doença poderia complicar as crises, por exemplo, de epilepsia. Não, aí eu acho que a gente tem que dividir em duas situações, né? Porque assim, a gente está vendo que a Covid ela tem uma série de implicações justamente por essa questão do aumento muito grande da atividade inflamatória. Então você vê, você tem alterações, complicações respiratórias, é óbvio, muito importantes. Você tem a complicação, hoje a gente tem visto agora, hoje em dia, muito complicação renal, né? Então o paciente acaba tendo que ir para hemodiálise, né? E sim as complicações neurológicas, tá? Mas claro que um paciente com epilepsia, ele não tem um risco maior de desenvolver essas complicações neurológicas. Mas as complicações neurológicas podem acontecer. Então, quais são as complicações neurológicas que a gente tem visto mais? O paciente pode desenvolver uma meningite, uma encefalite, né, que é um acometimento do vírus diretamente no cérebro. O paciente pode ter quadros de AVCs, então de derrames, de hemorragias, quadro de que a gente chama de neuropatia periférica, que acomete os nervos dos membros, mas de forma nenhuma a epilepsia é um fator que predispõe o desenvolvimento dessas complicações nesses pacientes. Perfeito. E agora, em relação ao tratamento, os pacientes com epilepsia requerem algum direcionamento diferente em relação ao tratamento da COVID? Não, aí mais uma vez, acho que a gente tem que dividir em dois grandes grupos. Uma situação importante, assim, em relação ao tratamento, não, claro, que aquele paciente que vai para uma UTI, que tem complicações sérias da Covid, desenvolve uma Covid grave, é um paciente que vai acabar tendo que utilizar outras medicações, aí muito em voga a história da cloroquina, que é uma baita de uma polêmica, mas ele, como qualquer outro paciente que usa as medicações, então, no caso dos fármacos antiepilépticos, é claro que o médico que vai estar na UTI, ele tem que fazer as potenciais interações que pode acontecer entre as medicações anticonvulsivantes, antiepilépticas e os potenciais fármacos que esses pacientes precisem utilizar nos casos de uma interação grave, tá? Mas, assim, é claro que existem algumas medicações que vão ter interações maiores, mas isso é uma coisa que os nossos pacientes não precisam se preocupar, porque é claro que o médico, que só informar a família se acontecer, e infelizmente acontece de um desses pacientes precisar de uma internação de UTI, de uma internação de um quadro de uma internação hospitalar,
a família precisa informar os médicos que estão cuidando dele todas as medicações que ele utiliza. Então, isso é um dado. Agora, um dado que eu gostaria de frisar, e muito aqui, é a questão do uso dos medicamentos anticonvulsivantes, né? Então, assim, os nossos pacientes, isso é uma coisa que a gente tem visto de um potencial grave. Ontem mesmo eu atendi um paciente por teleconferência, em que o que aconteceu é que ele simplesmente, a partir do final de março, início de abril, parou de utilizar as medicações anticonvulsivantes porque não tinha receita. Mas isso, assim, então isso eu acho que é um grande perigo para os nossos pacientes, justamente deles acabarem tendo, né, de escape de crises, justamente por parada da sua medicação de base. Então, isso não deve ser feito. A clínica, a gente está oferecendo, quer dizer, todo o fornecimento de receitas, então o paciente pode ligar lá, que as receitas não, né, temos médicos para fornecer as receitas, então isso não foi interrompido. Então, isso assim, é um alerta que eu gostaria de fazer e muito, é assim, não fiquem sem tomar os seus medicamentos, né? Se vocês verem que já está acabando, liga na clínica, solicita que a gente tem como fornecer, certo? Então, assim, não pode ficar sem tomar um medicamento anticonvulsivante. Então, isso sim é um risco grande. É uma informação muito importante, né? Acho que é um alerta que, inclusive, tem sido realizado até em relação a outras doenças, né? Das pessoas estarem tão focadas na questão da Covid e estão deixando de lado algumas doenças de base que elas possuem. E aí elas têm um risco realmente muito maior de ter complicações, né? E a epilepsia é muito, muito grave você não tomar o remédio. Isso eu acho que é um outro alerta que eu gostaria de dar aqui, que eu acho que a gente, como médico, cabe a gente realmente a orientar nessa situação. O que a gente tem visto, né, a gente trabalha no pronto-socorro na Santa Casa, e o que a gente tem visto é, vamos dizer assim, os pacientes chegando ou não indo para o atendimento. Então, por exemplo, casos graves, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, pacientes com AVC, com derrame, que acabam não indo procurar o atendimento médico pelo medo de pegar o Covid. Então, isso é uma coisa que a gente precisa evitar com certeza, tá? Porque, assim, o paciente acaba, por exemplo, podendo ter complicações muito mais sérias, mais graves, e não procurar o atendimento médico. Claro que você não vai procurar teve um escape de crise e vai. Mas, assim, pacientes que, no nosso caso, já que a gente está falando da epilepsia, a gente, naqueles sinais de alerta, né, onde, assim, o paciente começa a ter crises muito frequentes, crises reentrantes, uma coisa que, assim, saiu fora do padrão basal daquele paciente, ele precisa procurar, porque justamente pelo risco desse paciente poder ter alguma outra coisa, ter alguma infecção que está em crianças, isso é muito comum, a criança tem alguma infecção urinária, alguma infecção que está, vamos dizer assim, desencadeando o aparecimento daquelas crises, e isso potencialmente não está sendo tratado, porque esse paciente acaba não procurando o pronto-socorro. Então, assim, a gente tem que, claro, colocar na balança, a gente tem que ter um equilíbrio, mas, por favor, se houver necessidade, precisa, sim, procurar o pronto atendimento. Sim, muito importante. Agora, a última pergunta aqui, doutora, é em relação aos impactos do isolamento social nos pacientes, né? Porque a gente sabe que tem todo um fator emocional ali que também impacta na doença, impacta no dia a dia dessas pessoas. Isso é algo que eu acho que não só nos nossos pacientes, mas em todos nós, em você, Érica, em mim, em qualquer um de nós, né? Eu acho que o impacto emocional que isso tudo está causando é muito complicado. Então, assim, eu acho que eu gostaria de salientar, ontem mesmo eu li um artigo mostrando que nos Estados Unidos eles estão fazendo um estudo mostrando que 1/3 da população americana está sofrendo de algum tipo ou de ansiedade, principalmente de ansiedade, ou de depressão. E que isso tem acontecido de uma forma muito mais evidente nos pacientes mais jovens. E o porquê, talvez, disso, né? Eles não concluíram ainda o estudo, mas justamente por essas questões das redes sociais, que o jovem, propriamente dito, fica mais em contato, então gerando todo esse conflito, toda essa angústia. Na população em geral, claro, todos nós a gente fica ansioso, a gente não sabe o que vai acontecer, é algo que a gente não tem como dimensionar, né? Quando vai voltar, quando não vai voltar, o que vai acontecer, qual que é o risco. Então, isso tudo acaba gerando um estresse muito grande, uma questão da ansiedade muito grande, e claro que aquelas pessoas que têm uma tendência à depressão,
isso acaba né, emergindo, ou se a pessoa estava estável, pode ter uma complicação, assim, ter uma piora do seu status, né? Então, acho que a gente precisa realmente ficar atento. Uma outra situação que eu ouvi recentemente, a palestra da doutora Carmita Ábido também, né, que é uma psiquiatra lá do Hospital das Clínicas, falando também em questão do toque, né? Então, pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo ou que têm algum traço, o que que acontece? Agora todo mundo lava a mão e essa coisa da obsessão né, obsessão compulsão pela limpeza. Então, a gente precisa ficar alerta. E eu gostaria de finalizar aí sim, os meus pacientinhos com epilepsia, o que que acontece? As questões da ansiedade, gerando não só de ansiedade, mas as questões de insônia, né? Então, a falta do sono, então muitas pessoas já me ligaram, já entraram em contato, doutora, eu não estou conseguindo dormir. É claro, porque isso por uma série de situações. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, que a gente precisa de rotina. A gente não está de férias, a gente já está contido dentro do ambiente. Então, nós precisamos de rotina. A pessoa tem que levantar, tem que trocar sua roupa, não é para ficar de pijama o dia inteiro. E tem que criar uma rotina, se possível, de uma atividade física, gastar um pouco de energia, né? Uma energia boa nesse sentido de praticar alguma atividade física. E, principalmente, eu atendi um pacientinho por teleconsulta também a semana passada, que ele acabou desencadeando crise, por quê? Ficar direto na frente do computador, ficar direto na frente no videogame, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que limitar, não pode, claro que a gente acaba ficando muito tempo, né, no online, mas isso a gente precisa ter uma limitação, principalmente para as crianças, né? Que a gente sabe que, ou mesmo para o jovem, essa questão de ficar muito tempo em frente àquele estímulo visual do próprio computador ou do videogame. Então, assim, a gente tem que criar, então, se é criança, a mãe vai ter que colocar no horário, vai ter que estipular o horário, tanto para dormir, quanto para acordar, quanto para usar o videogame, quanto para usar o computador. Porque isso tudo, esse hiperestímulo do cérebro, isso sim, né, essa fotossensibilidade, esse fotoestímulo, pode gerar, então, o aparecimento, né, ou o desencadeamento de crises, com certeza. É muito importante. Então, a gente enxerga aí que é realmente um olhar, um atendimento global para esse paciente, né, sobre todos os aspectos que não só o vírus, mas a quarentena, o isolamento, enfim, pode interferir na vida, na saúde física e mental dessas pessoas, né, doutora? Bom, sabe que eu gostaria até de interromper, de falar uma coisa, porque eu até estava conversando com os amigos e com os colegas e dizendo assim, eu acho que a gente está com tudo muito contido, né? A falta da interação social, por mais que a gente converse, a falta de você poder tocar, a falta de eu poder receber meu paciente no consultório, às vezes, eu até tenho alguns pacientinhos que a gente acaba atendendo assim, e de você não dar a mão para as pessoas, de você não poder abraçar, isso é uma coisa muito, eu acho que a gente tem muita energia que está contida, né? Então, isso acaba gerando também essa questão de ansiedade. Mas eu torço, né? Eu acho que aos pouquinhos a gente vai começar, claro que com toda cautela, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai estar se vendo aí de volta. Até era sobre isso que eu ia falar aqui, né? Agradecer o tempinho aí para a gente poder falar um pouquinho com os nossos internautas aqui que seguem os canais da clínica, mas falar que a gente pretende em breve, né? Aí no mês de junho, entrar no esquema ali gradativo de volta do atendimento presencial, que hoje estamos no teleatendimento, mas que a gente pretende em breve ir abrindo isso aos poucos, na medida que nos for permitido, mas está nos nossos programas ali de atendimento, e que a gente vai comunicar isso nas redes sociais para que os internautas fiquem atentos ali para saber exatamente quando a gente vai começar esse esquema. Se Deus quiser, agora eu acho que acredito que a gente vai começar uma marcação, provavelmente a partir da próxima semana, e eu acredito que na segunda semana de junho, aos pouquinhos, a gente vai começar, mas a gente vai, como tu está falando, a gente vai liberar isso aí nas redes para as pessoas poderem ficar informadas. Muito bom, doutora, obrigada. Para quem está nos assistindo, se ficou ainda alguma dúvida, nos encaminhe as questões, a gente, na medida do possível, volta com a doutora para gravar um novo vídeo, tá bom? Obrigada a todos, obrigada, doutora. Um abraço a todos, estou com muita saudade de todo mundo.
Também. Tchau. Tchau.